O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? Senhor Deus, a sua palavra é tão real e verdadeira. A sua palavra, o Davi disse que era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quem nos guarda não são as coisas visíveis e tangíveis, mas o que nos guarda são as coisas invisíveis. Um poder invisível que não sente e que não se toca, mas que está presente, como está essa viva e poderosa palavra nesta noite. Nós lemos sobre Noé. Senhor, quando ele desceu da arca, Deus olhou para a terra e viu tudo o que tinha acontecido e disse: vou dar um sinal. Todas as vezes que o arco aparecer nas nuvens, lembrarei do meu concerto entre mim e a terra, entre mim e Noé, que não destruirei mais a terra pelas águas. Senhor, e até aqui o Senhor tem mostrado da maneira que nós ouvimos e lemos na palavra. O Senhor prometeu, estamos vendo a promessa cumprida. O Senhor está presente, o Senhor está vivo, o Senhor não pode morrer, o Senhor é eterno, o Senhor é verdadeiro, e não tem uma oração sequer feita de acordo com a promessa que não chegue diante da sua face. Não tem uma oração sequer que não haja uma resposta. Que possamos compreender, Senhor, e tomar a sua palavra nesta noite, aqui neste lugar, ungida pelo teu Espírito, e ajudar a todos necessitados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês, eu estava lendo hoje uma mensagem, e o profeta disse que quando entre milhares de estrelas nos céus, entre milhares de estrelas, que todos podiam olhar nelas e falar que todas eram iguais. Um brilhava mais, a outra brilhava menos, um estava no poente, outro no nascente, outro no centro, mas todas as estrelas eram iguais. E entre essas milhares de estrelas, incontáveis estrelas, 2 homens ou 3 homens chegaram ali. Eles eram estudiosos dos céus, eles eram astrônomos,
eles armaram seu acampamento, instalaram o seu equipamento para observar numa noite. E naquela noite eles disseram: de todas as estrelas que estão nos céus, hoje estamos vendo uma que nunca apareceu. E já tinha o outro lá fazendo o relatório, né? Outro já fazendo o relatório e buscando nas Escrituras, que estudar os céus de acordo com as promessas de Deus. Eles eram medo-persas, eles eram maometanos, se fosse hoje, né? No caso. Eles então viram que aquela estrela não era uma estrela de todos os dias, ela tinha aparecido ali. E eles viajaram 2 anos, porque quando eles viram a estrela onde eles estavam, essa mesma estrela estava lá em Belém, uma distância enorme, e eles só podiam viajar de noite, que eram guiados pela estrela. De dia a estrela não aparecia. E durante 2 anos eles foram acompanhando aquela estrela. No final do percurso, depois de 2 anos, eles, pela Escritura, entraram em Jerusalém. E Jerusalém estava traçada de outras estrelas, não estrelas daquela que eles viram, denominações. Era uma cidade que estava nublada, tinha dezenas de facções, lendo a mesma Bíblia e dando a sua interpretação, da maneira que nós conhecemos nas Escrituras, como eles agiam, como eles faziam. Agora, eles entraram na cidade e ficaram perdidos, porque a estrela não entrou na cidade. Eles entraram na cidade entre as denominações e ficaram de um lado para o outro. Tinha que ter um rei naqueles dias ruim e um rei também bom. Um rei que só 3 homens viram e um rei que comandava toda aquela comarca, que era Herodes. Então, nesse tempo, tem que ter alguém que está muito preocupado com o povo, que comanda todas as coisas aqui. Quando um rei aparece novamente, porque aquela estrela, ela estava apontada para o oeste, diz o profeta. E a essa estrela que os magos viram, não pense que ela é diferente. É a mesma estrela que foi na casa dos Branas na madrugada que ele nasceu, 5 horas da manhã. Ela é aquela mesma estrela, tá? Por isso que ele fala no oeste, porque o irmão Brana estava do lado do oeste, oeste americano. Aquela mesma estrela voltou exatamente em nossos dias. Só que aqueles homens viajaram 2 anos e no fim do percurso eles perderam a estrela e ficaram rodando a cidade perguntando aonde é nascido o rei dos judeus, onde é nascido este rei, porque faz 2 anos que ele nasceu. Eles acharam no seu pensamento que ia encontrar ele num palácio, um palácio de marfim, uma casa aristocrática, uma casa luxuosa, e não era. Quando eles saíram da cidade, imediatamente a estrela apareceu. Quando eles saíram da sua denominação, saíram do meio das denominações, nas ruas que andaram, não viram nada. Mas quando eles saíram para um lugar que não tinha nenhuma denominação, a estrela apareceu. A estrela
não tem aparecido a muitos, porque ainda eles estão envolvidos no seu coração com algum sistema, da sua própria maneira, o seu próprio pensamento. E eu digo a vocês, enquanto estou falando nesta noite, que quando você vencer os seus pensamentos, quando você vencer as suas ideias, e dar atenção ao que diz as Escrituras, e o que diz a mensagem, a sua vida vai mudar. Vai mudar o seu casamento, vai mudar o seu namoro, vai mudar o seu noivado, vai mudar a igreja desse pastor, vai mudar aquele diácono, vai mudar o cantor, vai mudar o músico, tudo vai mudar na igreja, amém? Por quê? Porque vencer o nosso ego, vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso conceito, não é para quem quer, é para quem recebe o novo nascimento. Sem o novo nascimento, você não pode mudar. Você pode até lutar, mas você tem algo lá que te empurra todo o tempo. Você quer tomar a palavra, mas de repente está passando por cima da palavra. Você quer fazer a vontade de Deus, mas de repente você está fora da vontade de Deus. E eu quero dar atenção, eu quero cumprir exatamente como diz a ordem da igreja, mas não consigo fazer isto até que você tenha um novo nascimento. Aí nós nos submetemos à vontade de Deus. Aí fazer esforço para vir na igreja é um sacrifício agradável e santo. Aleluia! Quando nós fazemos um esforço para servir a Deus, você dá graças a Deus, porque você está se esforçando, lutando contra você mesmo, para vencer o seu ego, e você vence cada batalha travada, que não é você que peleja, Ele agora está pelejando por ti. Tenha absoluta certeza disso, que é assim que funciona, é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é exatamente nesta hora, é o que Ele está fazendo neste momento para o seu povo aqui na terra. Quero que vocês entendam que quando eles saíram da cidade, a estrela começou, ele virou a estrela, e a estrela foi pendendo, entrou num quartinho, lá em Kentucky. Entrou num quartinho lá nas montanhas de Kentucky. A estrela foi pendendo, entrou numa casa que estava fora de Jerusalém, lá em Belém. Lá estava. Mas que coisa impressionante! Eles olharam para aquela criança, muito especial aquela criança. Aí eles pegaram o que eles tinham. Eles viajaram 2 anos com isso. Um sabia que encontrar a divindade era o ouro. Outro sabia que ia encontrar um sacerdote, levou incenso. Outro sabia que ia encontrar um sacrifício, morte, levou a mirra. Então eles tinham revelação. O que eles iam oferecer àquela criança é o que correspondia exatamente o que estava naquele ministério, o que estava naquela criança. Quando nós chegamos a esse entendimento, então sabe o que acontece? Quando você vem na casa do Senhor adorar, você vem para encontrar a divindade. Deus em carne humana, Deus atrás de peles humanas. Você traz o incenso porque o sumo sacerdote está aqui para ouvir nossa oração. O seu clamor, o seu cântico, a sua oração sobe para a presença dele. E você traz a mirra porque ele se amargurou por você e morreu numa cruz, foi crucificado. Então mirra é o que prepara o corpo depois da morte. Então você vem oferecer sacrifício vivo. Amém?
Você veio oferecer adoração ao Deus vivo, o incenso. E esta divindade não está no céu, esta divindade não está dentro de uma igreja, guardado lá num cofre. Esta divindade, ela está dentro do ser humano, a casa que Deus levantou, santificou, preparou para entrar nessa casa e manifestar através desta casa. Aleluia. Que Deus nos ajude a sermos mais cristãos, a sermos mais responsáveis, mais dedicados, mais consagrados, dar mais atenção à voz do Senhor, atender à voz do Senhor. É tempo dessa igreja estar se preparando para ir embora. Aquela estrela voltou no rio Ohio. Depois de alguns anos, ela aparece no rio Ohio, agora ela traz uma mensagem. Essa estrela depois aparece num pilar de fogo. Essa estrela está discernindo os pensamentos dos corações e levantando os mortos. Aí essa estrela se torna homem, novamente se torna um ser humano. E esta estrela, agora, esta divindade, Cristo, ele faz questão que você entenda, que você compreenda, que atrás de uma pele velha enrugada, ou atrás de uma pele bem macia e nova, não importa a pele, se é nova ou é velha, se é a casa dele, é ali que ele vai estar, é ali que ele vai morar, é ali que ele vai se manifestar. E eu duvido muito mesmo, se Deus está no seu coração, se isso não arde da sua alma noite e dia, para estar aqui adorando. Ontem à noite eu estava orando, num período das 9 horas em diante, eu creio, eu estava orando e senti saudade de estar aqui hoje. Ontem eu tinha saudade de estar aqui, eu estava desejoso para chegar a esta hora, e Satanás, ele vem cruzando o meu caminho. Tive tropeço nesse dia, tive luta nesses dias. Eu tive um acidente na Marginal Tietê, eu tive um problema com a seguradora, e passei quase a parte do dia enrolado com isso. Tive um caso para resolver em Guarulhos, de aluguel de prédio, e estive lá, e peguei trânsito para tudo quanto é lado, e parece que a coisa não ia. O dia estava para mim ficando um dia muito longo, e eu não conseguia desvencilhar dos problemas naturais. Até que uma hora eu entrei no quarto, peguei uma mensagem e li a mensagem, e orei depois que eu li, e disse: Senhor, eu vou nesta noite pregar a sua palavra, eu creio que o Senhor irá manifestar em nosso meio, eu creio que o Senhor estará lá para honrar os seus filhos que estão ali te adorando nesta noite, amém. Deixa eu ler algo aqui com muita atenção. Aqui está. Agora, no princípio, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, há algumas coisinhas aqui de que eu gostaria de tratar por alguns minutos. Quão misterioso foi isso naquele tempo para os eruditos e homens que deveriam saber que sua vinda estava se aproximando, e houve grandes coisas começando a tomar lugar, como sucede em cada junção do tempo. Como estávamos falando outra noite, logo antes de um julgamento atingir a terra, Deus, logo antes de um julgamento atingir a terra, esta mensagem que estou lendo aqui, este dia, quem ia pregar era Terry Osborne. Osborne ia pregar, tá? Lá em Chicago, Illinois, em 58. Neste dia ele ia pregar.
E Osborne não apareceu. E o irmão Branham estava ali na convenção e foi assim escalado para pregar imediatamente. Ele disse assim: olha, eu estou aqui para pregar, mas nem sei o que eu vou falar, porque ocupar o lugar de Osborne aqui realmente é muito difícil para mim. E fez uma abertura e começou a pregar. Então não era para o Osborne, era para William Branham pregar naquele dia. E para esta mensagem parar na minha mão, na sua mão, na nossa mão. Aquele dia Osborne não apareceu ali, o grande evangelista que sacudiu o mundo nos seus dias, bem um contemporâneo do irmão Branham. E agora, neste dia, o irmão Branham ia ouvi-lo, mas ele pregou uma mensagem com poucos parágrafos aqui, mas isso traz uma luz tremenda para nós. Eu estou apenas num parágrafo, que é o parágrafo 10, que ele diz: quão misterioso foi isso naquele tempo para os eruditos, homens que deveriam saber que sua vinda estava se aproximando, e houve grandes coisas começando a tomar lugar, como sucede em cada junção do tempo. Como estávamos falando outra noite, logo antes de um julgamento atingir a terra, Deus sempre envia um anjo de misericórdia. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, Moisés foi ao Egito tirar Israel para Gósen, e logo antes da grande vinda do Senhor Jesus, anjos aparecem, profetas se levantam na terra, grandes sinais e maravilhas, os quais foram descritos pela maioria, mas Deus está mostrando essas coisas, misericórdia antes do juízo. Todos, a misericórdia para o mundo laodiceano, ela passou da misericórdia, entrou para o juízo. E a misericórdia foi estendida. Será que nós temos uma pequena dimensão do que é misericórdia? Do que é graça? Saber o quanto Deus está interessado em nós, e as pessoas estão tão desinteressadas em Deus. O quanto Deus se interessa pelo seu bem-estar. Ele se interessa tanto por você que ele disse: eu vou na frente preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Vocês podem estar certos que naquela hora vocês vão ter uma casa, vão ter um lugar, e vocês não vão estar com outro, vão estar comigo mesmo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, meu amado e minha amada irmã, nesta noite, enquanto estou pregando esta palavra aqui, ele então deve estar aqui pela promessa que ele fez. Ele se preocupou, morreu no Calvário, nasceu Deus, se encarnou, um bebê representado por uma estrela lá na primeira vinda, um bebê representado por uma estrela na sua segunda vinda. Amém. Aí está a junção do tempo, a primeira vinda e a segunda vinda perfeitamente. Deus Emanuel, Deus homem, Deus carne, Deus osso, Deus humano. Na segunda vinda, Deus Emanuel de novo, Deus homem, Deus carne, Deus osso, Deus humano novamente. Amém. A hora de ir embora tem chegado. O tempo do arrebatamento é esse. Meu Deus, o que Deus tem feito não é pouca coisa nesta hora. Cada um, Deus tem dado um quilate para trabalhar, um valor para ele trabalhar. Encontramos homens que têm habilidade, que ensinam as Escrituras,
que compara a Escritura com a Escritura. Encontramos outros que é um fogo ardente na plataforma, procurando levantar a igreja ao nível de fé para ser raptada. Estamos vivendo um tempo, meu amado, que nós não deveríamos perder nem um minuto com as coisas deste mundo, a não ser nossas obrigações pessoais, as nossas obrigações de pai de família, obrigação de jovem, ou de quem quer que seja. Mas além dessas obrigações, não deveríamos ter nenhum enrosco mais, nenhuma obrigação mais, a não ser dedicar todo o nosso tempo a Deus. Não de uma maneira fanática e religiosa, porque eu vi tanta gente chegar nessa igreja e orar tanto, chorar debaixo desses bancos, nem aqui está mais. Nem aqui está mais. Quando eu comecei a orar em 2014, tinha sabe, quase toda a igreja orando. Aí, vamos orar, minha gente. Quem mora comigo, põe a mão para cima. Você olha na igreja, meia dúzia com a mão para cima. Isso preocupa a gente, né? Sabe por quê? Vamos voltar dentro da coisa. Sempre para Deus, no Antigo Testamento, o queimar o incenso tinha uma pessoa especial para aquilo. Tinha um lugar que guardava o incenso. O sacerdote ia lá, enchia a mão, segurava. A mesma brasa para o sacrifício do cordeiro, ele jogava incenso sobre aquela brasa. E subia então, aquele incenso incendiava na hora. Ele era perfumado. E Deus descia para... Não é que Deus ia... Era um perfume tão importante que só... Não, era uma maneira que Deus proveu para o homem adorar. Tá? Agora, hoje, a nossa oração é o mesmo incenso. Ela é um perfume que sobe para a presença de Deus. Então o Senhor contempla a sua oração. Isso é um sacrifício vivo para Ele. Ele fala, lá tem um filho orando, lá tem um filho com o coração lagrimejado. Eu vou me manifestar nele, tá? Ele vai parar na brecha por alguém doente e aquela pessoa vai ser curada. Ele vai parar na brecha para levantar alguém da lama do pecado e aquela pessoa vai se levantar, que através dele, da oração dele, eu estou movendo agora mesmo. É assim que Deus faz. Ele não veio para os bons, ele veio para pecadores como nós. Ele veio para tirar você da lama e fazer um santo, uma santa, e você ser exatamente um lugar que Deus possa descer e colocar ali o seu nome para você adorá-lo. Quando você adora, não é você adorando. Por isso que vocês veem por aí, né? DNA de adorador. Dá uma paulada na cabeça desse camarada. Esse povo não sabe o que fala, sabe? Fala tanta besteira que te enoja. Cantar é adorar, né? Com 1 quilo de maquiagem na cara, cabelo cortado, quase nua lá, e canta. Aí canta bem mesmo, canto, isso é verdade. Afinado, muito bem afinados, e faz todo tipo de vozes, firula e as coisas mais. É uma maravilha. Mas não passa nem do teto da igreja. Deus não quer isto. Deus quer que o seu cântico seja uma verdadeira adoração, o seu cântico seja uma oração, amém? Se você pode pôr beleza, ponha, mas nunca se envaideça com isso. Cante o que você sabe, mas cante para o Senhor. Assim é a oração. Deixa eu entrar um pouquinho aqui na frente. Isso aqui é maravilhoso, escute isso. Vamos ler Ezequiel 1. Ezequiel 1.
Eu falei recentemente, há 15 dias atrás, um pouco mais, do Urim, do Tumim, das 12 pedras sardônica, de jaspe, esmeralda. Cada pedra representava um patriarca, um daqueles filhos de Jacó, e aquilo foi uma coisa sagrada. Deus colocou aquelas pedras, e colocava o nome lá, Judá, Efraim, e assim por diante. 12 pedras estavam ali, pedras que pegou lá no campo. Lógico que era pedra preciosa, mas quando alguém profetizava, aquelas pedras se ajuntavam num grande brilho e formavam o pacto de Noé, formavam o arco-íris. Você percebeu a leitura que nós fizemos? Quando chover, a nuvem virá, e o meu arco aparecerá. Então tem que ter alguns elementos, tem que ter chuva. Por que não tinha arco antes de Noé? Porque não chovia. Se não chovia, não tinha nuvem. Mas depois, no novo mundo, Noé saiu do mundo velho, entrou no novo mundo. O texto aqui, se eu ler, se você vai ver descendo da arca. Quer ver? Vamos ler isso aqui, vamos ler de novo isso aqui. Gênesis 9. Quando Noé desce da arca, está aqui, ó. Ou seja, então Noé, sim, é 8, tá? 8:15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher. E a mulher dele já desceu da arca e desceu grávida já, né? Camaradinha lá, como uma confusão, né? E a tua mulher e teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, e de toda a carne, de ave e de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, trazer fora contigo, e povoe abundantemente a terra, frutifique e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, suas mulheres, e a sua mulher, quer dizer, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Por que foi animal limpo na arca? Noé pegava, como que Noé ia fazer o sacrifício? Não tinha nenhum animal na terra. Os animais, presta atenção, os animais que viajaram, que passaram dentro da arca, nas águas turbulentas do dilúvio, quando Noé desceu da arca, pegou esses animais limpos e ofereceu a Deus um sacrifício. Por isso que os animais limpos entraram na arca para ser sacrificado depois do dilúvio, quando ele desceu da arca. E quando ele desce da arca, ele faz o altar. Veja bem, e o Senhor, o 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora você, se a gente voltasse lá atrás, Deus disse para Adão a mesma coisa:
para ele ser fecundo, para ele encher a terra. Diz para Adão isso lá, quando ele levantou Adão do pó. Agora, e aquilo terminou depois de 2000 anos, porque Eva caiu. Eu estava lendo uma matéria que quando Eva saiu de Adão, ela não conhecia Adão. Ninguém me apresentou, Ela não conhecia Adão. Aí tem uma palavra no grego, que eu não tenho agora escrita aqui, não vou me aventurar a falar que eu esqueci, com 3 letras. No grego quer dizer esposo. Adão olhou para Eva e falou assim: eis o seu esposo. Adão se apresentou a Eva, eis o seu esposo. Porque Eva não sabia quem era Adão. Eis o seu esposo. E Jesus chega, o segundo Adão, diz para você: eis o seu esposo. Amém? Eis o seu esposo. E aqui, você observa que ele abençoou, mandou frutificar, e quando Noé levantou aquele altar, Deus desceu na nova terra. Deus desceu no novo mundo e recebeu o aroma que Noé sacrificou para ele. E dentro daquela arca tinha uma atmosfera, tá? Dentro da arca tinha uma atmosfera. Você já pensou? Lá tinha animais limpos e o leão feroz. Não ia comer, não? Por que o leão não comeu ovelha dentro da arca? Por que o leão não comeu dentro da arca a corça? Então, que estavam juntos. Eles estavam no segundo compartimento e não comeu. O que o leão comeu na arca? Carne ele não comeu. Para comer carne, tinha que levar pelo menos um elefante para ele, passar 11 meses comendo um elefante, né? Carne ele não comeu. Ele comeu o que Deus pôs lá. Que Noé terminou a arca e colocou mantimento na arca exatamente para o percurso do dilúvio. Agora eu pergunto, como que Noé sabia que o dilúvio duraria 1 ano, praticamente, 11 meses? Ele pôs comida exatamente para atravessar toda aquela tribulação. Será que nós extraímos disso alguma coisa? Ele era profeta. E o que ele pôs lá, ele sabia que é exatamente a dieta certa para aquele tempo todo do dilúvio. E tenho certeza que aqueles animais não saíram desnutridos da arca, saíram bem alimentados, porque Noé ofereceu os animais limpos em sacrifício e Deus recebeu aquilo. Amém? Esse era o novo mundo. Agora nós estamos indo para o novo mundo. Esse aqui está tão corrompido como o mundo dos dias de Noé, tão corrompido como nos dias de Ló. E Deus tem um novo mundo agora para a gente entrar, mas será uma coisa definitiva, porque Noé saiu do tempo, entrou no tempo de novo, no outro mundo. Ainda era tempo, mas hoje não é tempo lá é eternidade. Você sai do tempo e entra para a eternidade. Você sai do mortal e entra para a imortalidade. Você sai desse corpo pecaminoso e entra num corpo santo que nunca sequer conheceu o pecado. Nós estamos indo para uma mudança. Aqui está a junção do tempo. Este é o nosso dia. Essa é a hora que Deus preparou esse caminho, e você veio por esse caminho marcado com sangue desde o Calvário. Porque entre milhões no mundo, Deus te escolheu, nos escolheu entre milhões no mundo. Já pensou? Faça uma contabilidade de quantas pessoas passaram pela terra.
desde os dias de Adão até hoje. E quantas pessoas tem hoje no globo? E Deus vê exatamente a você, como ele foi a Abraão. Noé, eu tenho te achado justo diante de mim, faz uma arca. Eu sei que você é capaz de fazer uma arca. Eu sei que você é capaz de pregar esses 120 anos, porque eu conheço a sua natureza, Noé. Então ele chamou Noé, porque sabia quem era Noé. Chamou Abraão, porque ele sabia e conhecia a natureza de Abraão, pois ele fez Abraão, ele fez Noé, ele fez Jó, ele fez Maria. Maria que lhe interrogou o anjo: como vai ser isso? Eu quero que você passe o manual para me passar para as pessoas o que está acontecendo comigo. Só ouviu: você conceberá do Espírito Santo, cumpra-se em mim sua palavra. E lá está uma mulherzinha, lá está uma pequena mulher da Judeia, uma judia, a única em todos os tempos, tanto no passado como naqueles dias, que ia se gestar, se engravidar da divindade, amém? Sim, engravidar da divindade do próprio Deus. E o Senhor disse assim: lá depois do Calvário vai ter uma outra mulher no fim, que também vai se engravidar da divindade, mas o seu ventre está na alma, está no coração. Deus sabia como ele chamou Maria, ele chamou a noiva, chamou você. Ele sabia que você preencheria os requisitos. Ele não errou em te chamar, ele não errou em me chamar. Ele chamou a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Eu me arrependi, vou dispensar esse camarada. Não, deixa, vai vir junto aí um bocado de peixe na rede. Vai vir sapo, aranha, vai vir serpente. Puxa a rede para fora, porque eu sei quem é peixe. Eu vou separar e colocar de lado. Esses eu escolhi para mim. Eu escolhi Pedro, eu escolhi João, Tiago. Mais tarde eu escolhi Paulo. Ele escolheu a sua igreja lá no princípio. Escolheu um mensageiro, uma estrela para cada era. E a última estrela brilharia novamente. A última estrela viria para uma manjedoura. A última estrela brilharia em Belém. Belém, terra de Ruth. Belém, terra de Boaz. Ruth não voltaria, ou seja, Noemi não iria para Belém, se Belém estivesse ainda passando por privacidade, sem comida, e uma fome extrema atingiu aquela região. Mas quando Deus fez a terra produzir, e tinha cevada, e tinha trigo, e estavam colhendo, tinha fartura, disse: agora o seu marido morreu, seus 2 filhos morreram, volte para Belém. E quando Ruth voltou, ela trouxe com ela, ou seja, quando Noemi voltou, trouxe com ela Ruth. Assim, quando os judeus voltaram para a Palestina em 47, 48, estava trazendo Ruth também para respigar no campo de Boaz. E Boaz olhou para esta mulher, viu virtude nela, viu caráter nela. Ela não é judia, ela é uma estrangeira, é uma moabita, mas essa mulher tem caráter, porque está seguindo Ruth, amém, está seguindo Noemi. Ele então olhou para aquela moça e se encantou com ela, amou aquela mulher e casou com ela. Jesus olhou para esta mulher e amou essa mulher, porque antes que você chegasse aqui, os judeus já estavam lá. Noemi já tinha voltado para as suas terras. Que tempo? No tempo em que o evangelho seria restaurado, no tempo do batismo apostólico, no tempo de um profeta novamente, no tempo de Elias, no tempo que tinha pão
pão e farto na mesa, pão em fartura, pão em abundância. Agora tem comida, então traga ela para o meu campo. Agora tem revelação, agora tem mistérios abertos, agora tem os selos abertos, agora tem, sim senhor, os 7 trovões. Traga ela para a minha terra, para comer agora, porque agora tem pão, que a fome tem acabado. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 4, segunda parte. Agora, arco-íris. Vocês... Não, eu não li Ezequiel, né? Esqueci. Vamos lá. 26. 25. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixava as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. Pilar de fogo, o arco-íris e um homem dentro do arco-íris. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi uma voz de quem falava. Amém. Agora, escute. Eu estava falando ali atrás. O profeta disse que por entre as nuvens a luz brilharia, o Filho do Homem apareceria entre as nuvens. O Filho do Homem brilharia entre as nuvens denominacionais. Esta nuvem aqui, que fala lá em Noé, este arco-íris aqui, então tem que ter chuva. Chuva significa a palavra. Chuva irriga a terra. Chuva faz o grão germinar. Chuva faz a planta crescer. Até para amadurecer o grão, Deus regula o tempo. Regula a chuva quando o grão está sendo amadurecido. Se você deixar uma roça de milho ou qualquer outro grão, depois que ele amadurece e não colhê-lo, vai entrar um período de chuva que ele vai apodrecer. Então você tira naquele tempo que Deus dá para tirar a lavoura sua, que veio exatamente no tempo da colheita. Deus está colhendo cada grãozinho dele aqui. Deus regulou a chuva para esta hora. Deus regulou a palavra nos dias de Lutero. Lutero só tinha aquilo, o Wesley tinha só aquilo, e os pentecostais só tiveram aquilo. Mas para este tempo, Deus mandou uma chuva de ensinamento. Quando termina a chuva de ensinamento, agora vem o sol, a chuva da colheita. Veio o ensinamento, tá? O crescimento, o grão que está enchendo, é um ensinamento. O grão recebendo a palavra, o grão recebendo o sol, o grão recebendo chuva. Então, aquele grão está enchendo aquela casca, até que ela fique cheia. Agora, o sol vai ter o compromisso de fazer aquele grão amadurecer, mas tem que haver uma certa quantia de chuva para temperar o sol e a chuva para o amadurecimento do grão.
Então esta é a chuva de ensinamento que o profeta falou, que essa chuva passou, e agora é a chuva da colheita. Cada mensageiro que sobe para pregar, ele vai falar da colheita. Não se falava tanto de ressurreição e nem de rápido, porque não tinha uma mensagem para isto. Não tinha nada para isso, porque ainda os selos não estavam abertos, as revelações não tinham chegado. Você ouviu o mensageiro lá 1930 até 1950, ninguém falava disso. Mas quando apareceu o mensageiro de justiça, quando apareceu o profeta do Senhor, começou a trazer o ensinamento, e fomos falando de ressurreição e de rapto. Mas como fechar o assunto, tinha que vir algo maior, tinha que vir algo para abrir esta porta, abrir este véu, rasgar esse véu e desvelar Jesus Cristo. Então a abertura dos 7 selos desvelou a pessoa de Jesus Cristo para nós. Jesus foi revelado mais uma vez e única em nossa carne, atrás desta pele, que é o véu, que é a pele de texugo, e por trás daquela pele estava a glória da Shekinah, por detrás daquela pele estava o arco-íris pendido ali, minha gente, amém. Por detrás desta pele, desta mensagem, tem um arco celeste pendido ali. Entre as nuvens denominacionais veio a chuva, e o sol formou o arco-íris. Esse arco-íris, no meio dele tinha um homem. Esse arco-íris, no seu coração, tem um homem chamado Jesus Cristo. Amém. Agora o arco-íris, você observe que era um arco-íris. Agora eu digo, como forma um arco-íris? Através das nuvens. Nuvens aponta para a denominação. Como que essa mensagem ela seria revelada a você se não tivesse um sistema errado, denominacional? Se não tivesse um Herodes, um rei mau, para ver o rei dos céus na terra. Se não tivesse uma Jezabel, para mostrar uma Sara, mostrar uma Rebeca, tá? Se não tivesse uma Herodias, para ter uma Maria, tá? Naqueles dias, Herodias, para vir uma Maria, para as pessoas, o eleito diferenciar entre uma coisa e outra. Por isso que tem que vir o tempo da tarde, tem que vir um tempo escuro para o sol brilhar. Há uma escuridão densa em toda a terra, trevas densas, mas disse o Senhor lá em Zacarias que quando as trevas atingissem o mundo, o sol dele brilharia. Este sol não é o astro que está lá, esse sol é a palavra, e a palavra é Cristo, e a palavra é Deus. Quando eu vejo um relâmpago cruzar o céu bifurcado, quando eu vejo o estrondar de um trovão, aquilo está falando para mim, onde está o Criador? Esse trovão que trovejou natural de uma tempestade aponta para aqueles trovões na ilha de Pátimo, aqueles trovões no Quênio Sabino. Quando um relâmpago faz zigue-zague, eu lembro da redenção, porque já ouvi o Senhor e Ele ressuscitado num relâmpago em zigue-zague. Amém? Isso tudo é a natureza pregando, enchendo o seu coração. Quando o vento sopra, você fala, aí está o Espírito Santo trazendo refrigério. Quando a chuva cai, a palavra está encharcando a terra. Oh Deus, tudo isso prega para você 7 trovões, 7 mistérios, e o arco-íris revelando a pessoa de Cristo entre nós. Voltei. Agora, vou voltar à leitura. Vamos voltar em Gênesis 9 e descobrir. Eu lhe fiz a leitura aqui. É incrível que eu fiz, não sabia que estava na mensagem. Gênesis 9:13. Encontraremos aqui atrás o arco-íris. Quando um arco-íris primeiro apareceu, Gênesis capítulo 9, começaremos com o versículo 13. Gênesis 13.
Todos vocês gostam disto. Oh, eu amo isto. Eu não apenas gosto disto, eu amo isto. Veja, o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal, sinal do concerto entre mim e a terra. O que entre mim e Noé? Não, entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Trouxe as denominações. Se você ler São Mateus 24, que a figueira ia brotar e as demais árvores iam florescer. É o tempo do avivamento denominacional. Porque avivamento denominacional não é avivamento da palavra, de multidão, de pessoas, de riqueza, de beleza, de fama. Então são as nuvens que apareceram para, então, o arco aparecer. Para que a glória de Deus aparecesse, para que essa luz âmbar descesse nesta igreja, descesse no seu coração, na sua alma. Amém? Não haveria nuvem em nosso meio, ou seja, não haveria o arco celeste em nosso meio se não tivesse nuvem, se não tivesse denominação para fazer a diferença. Não haveria aqui a luz âmbar, que ela que reflete o arco, se não fosse a deidade no homem, a divindade. Aquelas 12 pedras que formavam o arco-íris trouxe a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Então, quando aqueles magos seguiram a estrela, estavam seguindo exatamente a mesma luz que veio a nós hoje. Quando falamos desta luz, não é luzinha elétrica, não é assim um meteoro que cai ali, né, aparece cruzando o céu, não é isso não. Esta é uma luz sobrenatural e se você vê, ela é impactante. Essa é a glória do Senhor. Essa luz ficava atrás do véu. Quando Arão entrava, lá estava aquela luz pendida sobre a arca. Esta luz um dia tornou-se carne na pessoa de Jesus Cristo e 3 magos viram aquilo. Esta luz agora, ela volta à terra pela última vez e entra atrás de pele de novo e manifesta a nós. Quem faz isso acontecer, quem traz essa doce unção na igreja, quem traz esse prazer na alma de estar aqui, não é uma coisa fantasiosa, não é emoção provocada por alguém que é um artista, não são belezas nas paredes e uma grande orquestra tocando e um cantor cantando, não. Quem traz esse gozo na alma, essa unção maravilhosa, esse prazer de estar aqui nesta hora, é a presença dele aqui. Amém? É, sim, Senhor, a presença da deidade em nosso meio. Você pode dizer que eu estou gritando muito, mas eu não consigo ficar quieto, porque eu vejo e sinto. Ele está presente, amém, falando o que devia ser falado pela minha boca, amém. Aleluia. Não cheguei na metade do sermão, estou terminando meu tempo, mas vamos lá. Ele disse, agora, veja, o concerto era vida para Noé, que ele o havia poupado, mas o concerto que Deus fez consigo mesmo foi um arco-íris, que eu lhe mostrarei qual era o concerto de Noé para com Deus em 1 minuto. Mas este aqui era o próprio concerto de Deus consigo mesmo, um arco-íris. O próprio concerto de Deus consigo mesmo. Deixa eu dizer isso bem calmo, manso e seguro. Deus estava dizendo assim naquele arco-íris para Noé:
eu vou me encarnar. Eu vou ser um homem. Eu vou andar na terra, não é como você está andando. Eu coloco esse arco-íris aqui para dizer que eu vou levantar do pó como levantei Adão. Porque ele fala que no fim da frase, diz assim, para seu concerto entre eles, mas o pacto do arco-íris. Agora ele volta para o seu concerto entre eles, mas o pacto do arco-íris. E diz assim, ó, mas o concerto era vida para Noé, que ele o havia poupado. Mas o concerto que Deus fez consigo mesmo foi um arco-íris. Eu lhe mostrarei qual era o concerto de Noé para com Deus em 1 minuto. Mas este aqui era o próprio concerto de Deus consigo mesmo, um arco-íris. Aquele arco dizia que Deus se encarnaria. Ele não podia fazer um pacto, depois ele pular para trás. Fazer um pacto e depois ele abandonar. Isso aqui, o cumprimento. É o cumprimento das Escrituras e do concerto que ele fez. Agora nós descobrimos que o concerto, então, é um sinal. Um sinal. Deus disse que era um sinal aqui. Ele não disse. Bem? O meu arco tenho posto nas nuvens. Aquilo foi depois da destruição do mundo. Destruído por água. Toda a carne, além de Noé, foi destruída. Este será por sinal no concerto entre mim e a terra, não a mim e o mundo. O mundo é o cosmos, mas isto é entre mim e a terra. Deus disse, eu fiz a terra, e disse, eu simplesmente a virasse de cabeça para baixo, cobrisse de água cada pedaço. Eu não deveria ter feito isto, talvez. Até mesmo senti muito, foi uma coisa bastante horrível. O que você acha que será quando ele vier? Sua ira agora? Esteja certo, amigo pecador, esteja viajando e esperando para ver aquele espetáculo. Ele está vindo novamente. Eu amo isto. Você não ama? Quer você ser contado como um de seus inimigos? Ou não gostaria de ser você? Não gostaria, senhor, de ser seu inimigo e ser o seu inimigo dele, estar com ele seria melhor? Esteja sem mancha por dentro, esteja observando, esperando para ver aquele espetáculo. Ele está voltando novamente. Agora, o concerto, um sinal de quê? De um sacrifício que tinha sido aceito. Lá em Gênesis 8:20, correto? Está do outro lado da página. Edificou Noé um altar ao Senhor, conforme lemos. Agora veja, a mesma coisa que João viu, Jesus, o pacto de Deus aceito nos limites dos céus. E ao redor havia um arco-íris, e ao redor do trono semelhante a esmeralda, âmbar, uma luz verde ao redor do trono. Louvado seja Deus! O mesmo pacto que fez Deus com Noé, João viu em Apocalipse 4, está dizendo aqui. Agora, ele não fez um pacto com o mundo, com a terra. Há uma grande diferença.
Mundo é o cosmo. Terra é você. Você é terra, é pó da terra. É com você que ele fez o pacto, e não com o mundo. Se ele fizesse com o mundo, ele tinha que salvar cada homem que chegasse na terra, desde Adão para cá. Mas ele fez com a terra, porque os homens levantaram da terra. Jesus foi comparado ao grão de trigo. Se o grão de trigo que é lançado na terra não morrer, ele fica só. Então, se ele morrer, ele dá muitos frutos. A única maneira de nós darmos frutos é morrer, para que a vida de Cristo se manifeste. Assim você dará fruto. Jesus morreu e você é um fruto da sua morte e ressurreição. Você é um fruto do Calvário. Então, todo homem levantou do pó, mas cada pedacinho disso estava na mente de Deus. A parte da terra que ocuparia o seu corpo. O profeta diz que isso foi escolhido, predestinado. Você viria ao mundo com aquela parte da terra. Quando Jesus levantou um homem, ele foi parte da terra. Emanuel, um homem, ele foi humano de carne e ossos. Ele foi levantado do pó, como você foi levantado do pó. Mas aquilo, o profeta diz que o sol que veio à terra não foi para dar vida às pedras, às rochas, não. O sol veio à terra, o sol atinge a terra para puxar para fora a vida que está na terra. Então você foi puxado para fora quando o sol brilhou, quando a palavra se manifestou, de uma maneira que você jamais explicaria para você mesmo. Por que que você é um crente? Por que que você tem a revelação dos mistérios na alma? Por que que você foi chamado? Por que que você abandonou o mundo? Deixou todas as coisas do lado? E outras pessoas lutam tanto para isso e não conseguem. Outros lutam tanto, né? É como uma árvore. Você lança uma árvore na terra, e quando você põe aquela árvore na terra, a semente dela, Deus sabe quantos frutos ela vai dar. Toda a sua existência na terra, cada fruto dela está contado. Um pé, quantas mil maçãs tem numa semente de maçã? Não sei. Põe ela na terra, deixa ela crescer e vai colhendo os frutos e contando. No final da trajetória da vida daquela macieira, você sabe quantas mil maçãs deu aquela semente, tá? Isso está no plano divino. Então, aquela sementinha também da maçã veio do pó da terra. Você é uma semente divina que estava esperando esta estação. Esta estação é a última estação. Você estava esperando para esta hora. Deus não te levantou, não nos levantou nas eras passadas, mas Deus nos separou, nos chamou para a era final. Nós somos as últimas sementes que levantaram. Nós somos o remanescente. Não resta nada depois de nós. Tudo tem terminado aqui. Tudo encerra exatamente neste tempo. Na era, o 8º dia, a era da noiva. O 7º dia foi Laodiceia. O mensageiro para a Laodiceia foi o irmão Branham. Mas quando Deus abre os mistérios e tira o irmão Branham, você entra para o 8º dia. E o mensageiro agora é a mesma mensagem, mas não com o profeta, mas na noiva. Que a unção estava sobre o irmão Branham, e o irmão Branham pregou ao redor do mundo por todos os anos do seu ministério. Agora Deus tira o irmão Branham, mas deixa a mensagem é Cristo, e Cristo entra em você para dar prosseguimento. Amém? Então agora você vê que o irmão Branham faz parte da noiva. Ele é o profeta, o último profeta das Escrituras. Ele é Malaquias 4, ele é Apocalipse 10:7, ele é exatamente Lucas 17:30 e outras escrituras. Mas agora dizer para você que depois de Malaquias é a mesma mensagem de 10:7,
10:8, 10:11 e por diante. É a mesma mensagem que segue. O irmão Brana veio até no versículo 7 de Apocalipse 10. Daí por diante é a mesma mensagem, o mesmo mensageiro, que o profeta nunca disse que ele tinha uma mensagem. Aquela mensagem era Cristo. Nenhum pregador diz assim, eu tenho uma mensagem. A mensagem é Cristo. Então, quando você entende que é Cristo que está realizando as obras, fazendo as obras, quando você crê nisto, então você sabe que o Deus do William Brana é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Deus separou aquele servo, separou aquele anjo terreno, o 7º anjo, para nos trazer esta mensagem. E Deus fez com que em William Branham habitasse, viesse a divindade plena. Ele teve a pedra de coroa. Por isso que ele deu os filhos de Múzer. Por isso que ele criou os esquilos. Tinha a pedra angular. Nunca na história um homem criou, mas o irmão Branham criou. Esquilo por 7 vezes. Um número completo, tá? Agora, a mesma mensagem que criou esquilos, a mesma mensagem que deu os filhos de Múzer, a ela, nós temos ela. Deus quer ver esta igreja realizar as mesmas obras, amém? Quer que nós realizemos as mesmas obras, e para isso tem que ter uma vida por detrás disso. Não é falar, não é pregar um sermão bonito sobre isso, mas é tomar a palavra e saber que ela é capaz de fazer conosco o que ela fez nos dias do irmão Branham, amém? Deixa eu encerrar agora, tá? 185, e eu acredito que é isso mesmo, na mensagem O Desvelar de Deus. Deus, note, velado em uma carne humana, Moisés com essa palavra falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pedra de texugo. Escute isso, para encerrar isso aqui, para fechar bem essa porta aqui nessa noite, o profeta está dizendo que tudo que Moisés falou e escreveu, um dia Deus tomou aquilo e pôs atrás do véu de pele de texugo. Tá? Então saiu, porque Moisés não foi outra pessoa na terra, a não ser o próprio Deus. Porque o Senhor disse que ele seria Deus. Arão, o seu profeta. Então, Moisés sabia quem ele era. Ele conhecia o seu cargo, o seu ofício, o seu compromisso com Deus. Que homem tão sério. Que grande compromisso ele tinha. E como levou isso até o final. Tá? Porque agora ele tinha consciência que nada acontecia se ele não falasse. E quando ele falava, Arão recebia. Arão reportava aquilo. Tá? O Senhor falou a palavra. Como que ele falava? Ele descia e colocava inspiração na mente de Moisés. Moisés ia dizer assim, olha, haverá uma praga de gafanhoto. Ele chamava por gafanhoto. Aquilo era o pensamento de Deus passando pela boca de Moisés, entrando no profeta Arão, né, para chamar aquelas pragas. Deus descendo na última hora, no último tempo, em um profeta, pondo a palavra dele na boca do irmão Branham, tendo visões de acontecimentos futuros, como aquelas 7 visões que ele teve, tendo visões da vida das pessoas, falando a palavra, falando, e Deus sustentando e trazendo à existência o que ele falou. Isso só pode ser Deus vivendo num corpo mortal.
Agora, nós temos que crer, receber isso e ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida consagrada a Deus, a ponto de Deus você falar de uma maneira até despercebida e ver sua palavra vivendo. Agora, eu acredito que nós temos que saber o que falamos. Você pode acabar com um culto, dependendo do que nós falamos depois do culto. Ele acaba aqui mesmo. Esse culto pode ir com você lá para a eternidade, dependendo como você recebe. Nós temos que amadurecer e não só dizer que não devemos falar isso e aquilo mais, e nós sabemos quando estamos falando certas coisas que não agrada a Deus. Naquela hora, brecar no momento, falar, não, Deus não se agrada disso. Amém? Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, e terminar com aquilo. Ou será que a gente é santo só na igreja? É santo só no banco da igreja, é santo só no púlpito? Não. Nós temos que viver lá fora o que vivemos aqui, o que pregamos aqui. Amém? Do contrário, nós vamos passar por hipócritas. E ninguém gostaria de ser isso. Isso é muito sério e tem pessoa que escuta isso, dá glória a Deus, depois vai lá e faz o contrário. Meu irmão, não faça isso. Não vai ser bom para a sua alma. Moisés, com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás de pele de texugo. Assim, Moisés falando aquilo que ele falou, mais tarde foi colocado atrás de pele de texugo. Assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana em carne. Isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se ele foi carne em Moisés, ele foi divindade em Moisés, foi a divindade em Cristo, e hoje? Ele mudou? Ele estava velado por peles de texugo, ele estava velado, desta vez ele estava velado em um homem. Note, mesmo ontem e hoje eternamente, prometeu-os a sua palavra para esta era, ele ainda é Cristo. Se você entender o que ele está dizendo aqui, ele ainda é Cristo. Cristo no papel? Cristo no papel? Cristo não. Cristo tem vida. Cristo tem poder. Cristo tem manifestação. Então não é Cristo aqui na palavra, apenas na letra, na tinta, no papel, no intelecto, né? No intelecto, na religião. Não. Sabe por que muitas pessoas se desesperam? Porque tem Cristo no intelecto. Não é capaz de confiar. A palavra disse assim, será. Ponto. Se desespera, se descabela com qualquer coisinha. Eu creio na palavra, crê. A hora que vem a prova, ele fica todo trêmulo. Josué, você crê? Creio. Então eu vou abrir o Jordão. Prepare o povo 3 dias para passar o Jordão. Porque eles têm que se consagrar. E se distancie da arca, porque vocês nunca passaram por este caminho, Josué. Entenderam isso? Põe a palavra na frente, porque você nunca passou por esse caminho que estamos passando agora, para abrir o Jordão e passar do outro lado do rio. Amém? Aí veja bem, agora rodeia Jericó, Josué. Rodeou, conforme as ordens divinas. Agora você, só nesse dia dá 7 voltas. Agora é a última, Josué. Então faz soar as buzinas de chifres de carneiros. É assim? Tocou a buzina. E foi tremendo tudo. Foi um terremoto terrível. Mas foi para tudo quanto é lado. Pedra espatifou para todo lado. E o pó levantou e não ficou uma pedra. O que esse homem fez? O que ele tinha? Qual a dinamite que ele usou? Ele usou o que Deus tinha dito para ele e ele creu.
O que Deus te dá, creia. Bota em ação. Lute com isto. E Deus deixa você ir até na boca da fornalha. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E leva esses moços lá. Olha, está clareando a Babilônia. A Babilônia está acesa com uma fornalha enorme. E Babilônia está de joelhos no chão, adorando a estátua. Agora tem 3 homens em pé. Lancemos na fornalha. E Deus fez com que eles parassem dentro da fornalha. Amém? Eles sustentaram a fé que eles tinham. Olhava para Jerusalém e adorava o Senhor, como Daniel olhava de manhã à tarde e à noite, de manhã ao meio-dia e à tarde, olhava para Jerusalém. Lá tem um sacrifício, aquele sacrifício vai me guardar na cova dos leões. Lá tem um sacrifício, vai me guardar dessa fornalha, e se não guardar, nós vamos morrer lá, mas não adoramos outro Deus. Isso é receber a palavra na alma. A tempestade chegou, o vento está rugindo, o céu está toldado, nuvens negras furiosas, tá? Mas tem uma palavra. Teve um homem que fez as nuvens voltar para o seu lugar e chamou o brilho do sol. Foi William Branham. Foi o dia que as nuvens da sua vida ficar turbulentas e o céu ficar negro e a tempestade ameaçar. Lembre-se que você crê no mesmo Deus de William Branham e pode parar a tempestade. Mas não deixe de viver a altura para parar a tempestade. Estou terminando. Graças a Deus. Ele estava velado, desta vez ele estava velado em um homem. O mesmo ontem e hoje eternamente prometeu sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo. Aqui que eu vi, ele ainda é Cristo, tá? Não em um homem, mas em um povo que é a sua igreja. A palavra prometida para esta era, velado em carne humana, a palavra é Deus. A unção é uma pessoa. Quando você vê o azeite descer aqui, a unção campear essa igreja, talvez você não receba lá na sua casa, como acontece aqui. Tá? Se a unção é uma pessoa, então a pessoa que está ungindo está aqui. Você crê assim? A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido. Veja, ungido. Logo Moisés era Cristo, nos dias dele. Ele era ungido. Jeremias era Cristo, nos dias dele. Uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele foi como redentor ungido. Isso era tanto Moisés, como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra, toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era ungido. Note, agora o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era também tem que ser velada. A palavra prometida para esta era também tem que ser velada. Deus nunca se expõe. Ele sabe aonde se esconde. Note, membros de igrejas amantes do pecado, pecadores, não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão deles não o terem podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isto hoje à noite. A que igreja ele pertence? Vê? Então veja agora. A qual igreja ele pertence? Qual é o grupo? Que escola ele teve?
onde ele recebeu sua instrução? Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição ou de acordo com a lenda dele aqui pela redondeza. Este homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, ele sem dúvida, ele é o do diabo. Veja, ele é do diabo, ele nasceu fora do santo matrimônio. E José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. Este homem vem visitar e diz a nós sacerdotes o que fazer? Eis que estava Deus ali de pé, revelando esta palavra e clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, o homem toma o livro que ia ser lido naquele dia. Escute bem isso. Quero pôr um ponto final aqui no assunto. Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga. Ali está as 7 eras da igreja. Ali estão os 7 trovões. Ali está esta mensagem. Correto? Ali está Moisés. Ali está Daniel. Ali está Isaías. Porque foi Isaías que falou o que ele profetizou aqui. Isaías 61. Ali está Jeremias. Ali está Malaquias. Ele entra ali, todos os profetas estavam nele, tá? Todos os profetas estavam nele. Agora percebe isso, ele toma o livro que fala de um profeta, e esse profeta falava exatamente daquele episódio, naquele dia, naquela data, naquela hora. Deus fez com que isso acontecesse exatamente no tempo que ele tinha que manifestar. Então toda a palavra estava ali, mas a palavra estava ali em carne. Ele pegou a letra da profecia e leu o que estava acontecendo na carne. E aquilo fez com que ele fosse quase atropelado depois, para sair dali. Quando ele disse: hoje tem cumprido em vossos ouvidos essa escritura. Vocês sabem o que estou dizendo, né? Se você não sabe, é só você abrir a Bíblia comigo aqui e já ler agorinha, tá? Isaías, tá? Abre aí. Para a gente encerrar, para não ficar tarde. Isaías 60. Estou lendo aqui. Estou longe. Estava lendo 40. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele estava lendo isto. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração e proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, é consolar os tristes. Aqui, chega lá, em Lucas 4, ele o dia aceitável do Senhor. Ele entrou na sinagoga e abriu o livro. E Deus tomou essa mesma escritura de Isaías e a mesma escritura que está lá em Lucas 4, tá? E fez ela repetir pela 3ª vez. A primeira vez foi Isaías profetizando. A 2ª vez ela se cumpriu na primeira vinda dele. E a 3ª vez se cumpriu na sua 2ª vinda. Era a letra, a profecia em forma de letra, mas aquela profecia estava encarnada, tá? Então ali estavam os mistérios. Deus então escondeu no homem Jesus Cristo, Deus escondeu então no homem William Branham, para chegar numa grande audiência, também receber o livro do sacerdote e realizar as mesmas coisas
que ele não entendeu na hora, logo seguinte Deus falou com ele. Jesus um dia chegou na sua terra, entrou na sinagoga, a palavra se repetiu audivelmente para o irmão Brana. O irmão Brana percebeu então, entendeu que a escritura estava se repetindo desse acontecimento de Lucas 4,16. Agora, veja bem, aquilo tem acontecido hoje, tem se repetido agora, pela última vez. Nós abrimos a palavra e Deus vem e fala as profecias que ele falou através do irmão Brana, ele se repete novamente e as pessoas ficam apenas na letra. Então não saia da letra e olhe o Espírito falando. Isso vai fazer com que você compreenda que os 7 trovões foram e que eles são agora. Teve 7 trovões na ilha de Pátimos, teve 7 trovões aqui em nossos dias, 63, mas aqui também, onde nós lemos, tinha 7 trovões, que era Deus em carne se revelando, Deus escondido atrás do véu. A divindade, de novo, Deus sempre teve um esconderijo do mundo e dos incrédulos, e um canal, um caminho para revelar os seus eleitos. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, amados, nós vamos orar para nós encerrar e estar aqui, se Deus quiser, no domingo pela manhã. O irmão Mateus Pessoa, pede oração, é isso? Não dá a palavra oração aqui. O irmão Mateus Pessoa pede por ele que não está sentindo cheiro. Você gosta de cheiro, é um caso sério. Cheiro de paladar, né? É um dos sintomas, né? E também por Davi, uma criança nascida prematura. Irmãos com Covid, Felipe Lemos, Magna e Fábio. O casal Mas aqui está Fábio. Fábio não tem um genro, não? Não. A sogra não sabe, então deixa quieto, né? Não, mas deixa eu ler como está aqui. Magna e Fábio, Thalita, Walter, Renato e Creuza. Esses irmãos já está tudo fora de perigo, tá? Só o irmão Walter está ainda entubado, mas os demais aqui estão em casa e todos estão passando bem. E já, vocês esqueceram aqui o irmão Denilson e a família, né? Não, eles já terminaram, termina hoje a quarentena, parece, né? Então, estão já terminando a quarentena. Todos aqui estão bem, já terminando a quarentena. Só que a inauguração aqui é do Felipe Lemos e da irmã Magna e a Thalita. Esses são casos recentes, né? Espero, creio e cremos, amém? Que pare por aqui. Senhor Deus, eu tomo esses pedidos junto com esta igreja, com o meu coração, com a minha alma. Eu sei, ó Pai, que tudo é possível que crer, e nós cremos, Senhor. Senhor, estou lembrado da gambazinha que o Senhor curou, e o irmão Brana nem sequer orou por ela. Olhou para ela e disse: Senhor, perdoe seu estúpido servo, que eu ia até matá-la para abreviar seu sofrimento. Ela está esperando aqui já por 12 horas na fila de oração. E o irmão Brana disse: vá para a floresta criar os seus filhos. Ela levantou, perfeitamente curada, com os filhos na bolsa, andou uma certa distância, parou e olhou para o irmão Brana e entrou na floresta. Deus que se importa com a gambá, Deus que se importa com um peixinho, o Senhor não se importaria com esses irmãos, com essas vidas?
Eu creio de todo o meu coração, Pai, que essa doença não terá sucesso. Satanás não terá sucesso. Satanás, mais uma vez, ele será frustrado. Mais uma vez, o nome de Jesus Cristo, pelas obras do diabo, será Jesus glorificado. Porque agora nós temos, Senhor, quantas testemunhas que venceram esta praga, venceram esta doença infernal e diabólica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma igreja